Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, iniciamos com esta solenidade, este tempo que para nós católicos é um tempo tão caro, tão importante, que faz comover os nossos corações. Talvez só um coração muito endurecido ou muito distante, talvez não se lembre de Deus nesta época. Mas acredito que muitas pessoas, mesmo que não venham à igreja, se recordam e compreendem a importância deste tempo. Nós iniciamos hoje, esta quarta-feira de cinzas, com um ato muito importante. A liturgia fala muito sobre isso, sobre o jejum. Hoje é dia de jejum, de abstinência. Todos nós, na nossa alimentação de hoje, sentimos falta de alguma coisa. Hoje na nossa alimentação, talvez tenha chegado uma hora que diz assim: mas eu queria comer mais um pouquinho, mas já comi o que tinha que comer hoje. E por que isso? Porque no próximo domingo, nosso Senhor vai nos recordar: não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Dizendo de outra maneira, a nossa vida neste mundo, ela não é capaz de se satisfazer apenas com as coisas deste mundo. O nosso coração tem um desejo muito mais profundo.
Comer, beber, vestir, dormir, descansar, relaxar, passear, são coisas importantes e não são pecados em si. Mas um homem ou uma mulher de Deus sabe que a nossa vida não pode se basear apenas nestas coisas. Mas parece não, de fato, nos nossos tempos, o espiritual, o sobrenatural, tem ficado sempre, se é que fica em algum lugar na vida de alguns, em segundo, terceiro, quarto lugar. E infelizmente na vida de tantos outros, em lugar nenhum. Nós estamos cada vez mais racionalistas, hedonistas, sentimentalistas, apenas querendo corresponder aos desejos do nosso corpo, alimentar os desejos do nosso corpo, as necessidades físicas, as necessidades biológicas, como se a vida fosse apenas isso, mas não é. Nós estamos neste mundo porque a nossa vida tem um propósito muito maior. E nesse tempo, a igreja nos faz lembrar que todas essas coisas que muitas vezes prendem o nosso coração, prende tanto a nossa preocupação, prende tanto o nosso tempo e às vezes até nos angustia, essas coisas vão se tornar pó. Daqui a pouco nós vamos receber as cinzas sobre as nossas frontes, que nos lembra justamente isso. Nós somos pó, e ao pó vamos voltar. E se nós não nos convertermos, e se nós não crermos no Evangelho, no fim da nossa vida, restará apenas pó. Porque nós lutamos a vida inteira pelo pó. A Quaresma nos faz lembrar disso, que nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou, para que o nosso pó possa ressuscitar no último dia. Mas muitas vezes nós queremos só o pó que vai passar. Então nós somos chamados a olhar para o alto, mais do que nunca. Nosso Senhor Jesus disse no Evangelho de João: quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus foi levantado no alto da cruz, e Jesus quer, crucificado, nos quer atrair para Ele, atrair o nosso olhar, atrair o nosso coração, atrair a nossa vida e nos fazer olhar para o alto. E acima de todo o pó desta terra, de tudo que vai se acabar, nós temos uma esperança de que se nós estivermos com Ele, nós não vamos acabar. Se nós vivermos com Cristo nesta vida, nós ressuscitaremos com Ele. Portanto, é o tempo de olharmos para o alto e perceber que a nossa vida neste mundo, o espiritual, o sobrenatural, está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Então é por isso que nós fazemos esse grande retiro, e nós nos afastamos de tantas coisas que às vezes não são nem coisas más. Você comer um doce não é uma coisa má. Tomar uma cervejinha de vez em quando não é uma coisa má. Mas por que tantas pessoas vão deixar de comer isso, aquilo, vão deixar de tomar isso, aquilo, vão deixar de assistir isso, aquilo, vão diminuir o seu tempo no celular, enfim, quantos propósitos que nós fizemos? Porque nós queremos nos desligar destas coisas,
para percebermos que existe algo neste mundo, além destas coisas, que é muito importante, e essas coisas, embora às vezes não sejam pecados, mas elas nos distraem de Deus, nos faz esquecer do sobrenatural. Então a gente faz um retiro, uma penitência, para ter mais tempo de pensar em Jesus, olhar para Jesus, lembrar da sua paixão por nós, do seu amor por nós. E meus irmãos, como último pensamento, é a grande oportunidade que nós temos de percebermos, de maneira pontual, quais são os nossos pecados, aquelas coisas que verdadeiramente nos afastam de Deus. Porque, sim, todos nós temos a consciência genérica de sermos pecadores. Mas se eu falasse para você, faça uma lista dos seus pecados, pontua, quais são os seus pecados? Eu sei que tem muita gente que não saberia dizê-los. Eu sei porque eu sou confessor, e eu já atendi, graças a Deus, inúmeras confissões. Graças a Deus, meu ministério, no sentido das confissões, sempre foi muito frutuoso. Mas a gente vê quantas e quantas vezes as pessoas se aproximam do sacerdote, sabem que tem algo para dizer, mas simplesmente não são capazes de citar um pecado verdadeiro. Porque a nossa consciência está tão abafada, a nossa mentalidade está tão mundana, que nós vivemos no pecado e não somos capazes de enxergar. Não somos capazes de enxergar. Este tempo é o tempo da revelação de Deus, que o Espírito Santo vem e nos mostra. Faça esse exercício durante a sua quaresma. Faça uma listinha dos seus pecados. Afinal de contas, a gente fala, tem que converter, mas tem que converter de quê? Vamos parar de nos enganarmos. E vamos olhar para a nossa consciência e nos colocar diante de Deus. Senhor, é isso aqui, ó. Meu Deus, como que eu sou egoísta e não percebo? Meu Deus, como eu sou ciumento e não percebo? Meu Deus, como eu sou invejoso e não percebo? Meu Deus, como que eu critico tanto a vida dos outros e não percebo? Jesus, como eu rezo tão pouco e não percebo? Jesus, como a minha boca é tão suja e eu não percebo? Jesus, como a minha cabeça é tão cheia de besteira e eu não percebo? Jesus, quantos sentimentos ruins passam o dia inteiro dentro do meu coração e eu não percebo? Jesus, quantas bobeiras eu deixo me olhar o dia todo e não percebo? Jesus, quanta bobagem eu escuto o dia todo e não percebo? Gente, tem muita coisa que nós precisamos perceber. E o tempo da quaresma é este tempo de entrar no deserto e nos encontrarmos com Jesus e conosco mesmo. Mas vai ser maravilhoso, porque quando você ver isso, as suas misérias, você vai ver Jesus crucificado dizendo: aqui eu perdoo e redimo tudo. Aqui na minha cruz, tudo tem um ponto final. E será uma dor feliz, de sabermos que somos pecadores, mas nós somos pecadores redimidos, porque Cristo nos oferece o seu amor e o seu perdão. Então será uma quaresma maravilhosa. Então nós verdadeiramente viveremos a Páscoa, porque nós somos tocados por Jesus. E se mesmo que não conseguimos resolver tudo, mas pelo menos agora nós sabemos onde Deus está tocando e aonde eu estou permitindo que Jesus esteja tocando na minha vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.